Bíblia comigo. No livro de Romanos. Eu gostaria muito, eu sei que eu já tenho, mas eu vou pedir muito da sua atenção. Não permita que seu corpo, sua carne distraia você, porque ela é a maior inimiga para receber aquilo que Deus tem. Sua carne nunca vai querer Deus, ela nunca vai estar aberta para as verdades de Deus. A sua alma, ela está aí, são as suas emoções, você tem fruto do Espírito que é o domínio próprio, então domine ela. Porque o seu Espírito já é a terra boa para receber essa palavra, amém? Amém, igreja? Então você recebe de Deus aquilo que você decidiu absorver, buscar entender. E essa semana, na verdade, assim, algum tempo atrás, o ano passado, eu estava estudando muito o livro de Romanos. Teve um dia até que o Márcio me parou aqui, porque ele também estava estudando Romanos, lembra disso? E ele chegou para mim e falou, pastor, Romanos é um livro tremendo. Um dia nós poderíamos estudar um pouco mais sobre ele. Eu falei para ele, amém, porque eu também tenho lido ele. E no dia que Deus der o aval, nós vamos entrar nele. E aí Deus me deu um aval com aquilo que a Karina falou aqui, domingo. Irmãos, nunca pense que você está solto no caminho, porque Deus, Ele guia os nossos passos. Agora é você que tem que discernir para onde Ele quer te levar. Eu não sei se você fizer uma análise da sua vida com Deus, aonde você tem chegado e aonde você quer chegar. Mas o caminho está aí, querido, exposto para cada um de nós. E aí, quando foi, durante essa semana, alguém me mandou um texto dentro do livro de Romanos, uma palavra para mim. Falei, eita, Deus, isso cercar demais. Domingo passado, nós fomos ministrados aqui pela Karina a respeito de algo, querido, que às vezes nós achamos que, porque estamos dentro da igreja, nós estamos ilesos a isso. E até, vamos dizer assim, foi uma ministração um pouco até diferente daquilo que ela tem ministrado aos nossos corações, a respeito do amor, a respeito do cuidado de Deus. Mas ela nos levou, querido, a um entendimento sobre algo que vai ser a nossa maior batalha nesses últimos dias. É o engano. Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Ele é astuto, como ela falou aqui domingo passado. E a astúcia do inimigo, querido, não começou nesse século. A astúcia do inimigo já começou lá no céu. Quando ele se rebelou contra Deus, querendo ser igual a Deus. Ali, ele foi tão astuto que ele conseguiu levar com ele metade de uma quantidade de anjos, pelo engano, pela mentira. E aí, querido, quando nós começamos a entender que nós estamos vivendo num período que eu vou desfrutar de Deus aquilo que eu realmente desejar e buscar entender, nós temos que entrar por um caminho. Nesses últimos dias, igreja, eu acredito que Deus vai estar levantando os seus profetas, os seus ministros, para trazer algumas verdades espirituais que foram ditas no começo, que nós ao longo dos anos estamos nos esquecendo dela. Porque Deus está equipando a sua igreja para uma grande batalha. Deus está equipando a sua igreja para uma grande guerra. Deus está equipando um exército, querido. Porque apesar dessa batalha já estar ganha, não significa que nós não vamos enfrentá-la. Nenhum de nós estamos ilesos. Se você já tem as suas batalhas individuais, pessoais, para continuar perseverando em Cristo, haverá grandes batalhas maiores, porque o maior intuito do inimigo é manchar todo o padrão, é manchar tudo aquilo que Deus já tem como algo pronto para a sua igreja. Então ele não vai parar. E aí vem os falsos profetas, e aí vem as falsas doutrinas, e aí vem as falsas filosofias, e aí vem um evangelho pintado com uma cara, mas que na verdade não é o evangelho puro. Quantos aqui já entregaram sua vida para Jesus Cristo, Senhor? Amém? Quantos aqui têm a certeza que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário foi algo exato e pleno? Quantos creem nisso?
Só que o maior problema, querido, é quando eu não entro neste lugar para viver essa verdade. Viver com Deus é posicionamento. Lá vem a pastora de novo. Enquanto o Espírito Santo quiser ensinar, querido, nesses últimos dias, o Espírito Santo está posicionando a igreja para um lugar. Porque é nesse lugar que Deus vai nos encontrar para poder levar a sua igreja. E se Ele não te encontrar lá, se Ele não me encontrar lá, eu não vou fazer parte disso. Nós não vamos fazer parte disso. E uma das coisas, igreja, que eu tenho trazido dentro do meu espírito, que algumas coisas eu preciso, não é voltar para trás, mas é trazer de novo ao entendimento. Porque hoje a minha fé chegou a um outro nível de lugar, onde eu preciso colocar a palavra de Deus em prática, para eu sair do nível e entrar no outro. E aquilo que eu quero compartilhar com você, querido, não sei quantos domingos vai isso, mas a palavra não é o que eu faço, é o que Ele já fez. Diga, não é o que eu faço, é o que Ele já fez. Diga, não é o que eu faço, é o que Ele já fez. Sabe o que é mais interessante? Que lá em Efésios, no capítulo 1, você não precisa abrir, mas depois você lê, do versículo 3 ao versículo 10, é maravilhoso como Deus traz uma clareza do plano soberano dEle e das coisas grandiosas dEle, de um propósito em relação à vida de cada um de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Aquilo que Deus planejou para mim e para você, não se iniciou como propósito quando você nasceu na terra. Isso já estava com Ele antes da fundação do mundo. Você sabe o que é você ocupar o coração de alguém antes de você nascer? Você sabe o que é você ter o pensamento de alguém antes de você existir? Você sabe o que era alguém ter a tua história antes mesmo de você se tornar alguém? Igreja, eu quero trazer a tua atenção nessa noite para dizer que o teu Deus, Ele é tão grandioso a respeito do propósito que Ele tem para mim e para você, que Ele não pensou em mim a partir do momento que eu nasci. Ele pensou em mim antes mesmo da fundação do mundo. E o mais interessante, querido, que em relação ao homem, desde o início, desde o princípio, antes mesmo de toda a história de Adão e Eva, já era algo real nele, quem eu era e quem você era. E quando nós entendemos isso, querido, nós só conseguimos discernir esta realidade desse propósito quando nós conhecemos a realidade da pessoa de Cristo. Tudo aquilo que Deus tem como propósito maior, como plano maior para a tua vida, você só vai conseguir discernir dentro da realidade da pessoa de Cristo por meio de um trabalho do Espírito Santo no teu espírito. Eita Deus! Nunca pense que a obra de Deus Ele faz sozinho. Ele trabalha em conjunto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um sonha, um manifesta, o outro executa. Um criou, um outro executou e o outro está manifestando naquele que crê. Essa é a ação de Deus. Porque você é adotado de um corpo, você é adotado de uma alma e você é adotado do Espírito. Só que o trabalho de Deus em você começa no espírito, que atinge a tua alma, que mortifica um corpo, para que ele seja glorificado no último dia. Porque este corpo é imperfeito. Nós só conseguimos discernir, igreja,
que Deus tinha um propósito a respeito da minha vida. Antes mesmo de eu existir, eu já era real. Havia uma realidade em Deus. Antes da fundação do mundo, eu só consigo discernir essa realidade quando eu conheço a realidade da... Eu tenho já pregado isso aqui, igreja. Quando eu consigo entender a realidade da pessoa de Cristo em toda a sua plenitude. E aí eu descubro que não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Ele já fez. Só que a ação daquilo que Ele já fez ainda está atuando até hoje. Amém, igreja? Seja grato por isso. A ação daquilo que Ele já fez há 2000 anos atrás, mas que já estava no Pai, antes mesmo de o mundo existir, ainda está se manifestando hoje, à medida que eu creio, à medida que eu discerno, à medida que eu decido me posicionar a viver a realidade de quem Ele é. Eu falei domingo passado aqui, quando a Karina terminou a pregação dela. Você quer se livrar do engano do diabo? Mergulhe na verdade de Cristo. Porque existe muita nota de dinheiro falso por aí. Ilegítimo. Não tem como você viver a realidade de um Deus tão real na sua legitimidade, se não for por meio da pessoa de Cristo, deixando que a ação do Espírito Santo haja na sua vida. Não é pastor, igreja, não é uma denominação, não é uma pessoa, é o Espírito do próprio Deus agindo dentro de você. É uma obra. É uma obra. A maior obra de Deus não é esse ministério. A maior obra de Deus tem um nome, é o seu. Isso vale um glória a Deus, igreja. A maior obra de Deus é você. Ele vai onde tem que ir para alcançar você. E Ele traz de volta para que você viva aquilo que Ele tem. Porque Deus não trabalha pela metade. A obra dele é completa. E se eu nasci para ser uma obra completa, eu tenho que buscar viver com as minhas imperfeições, com as minhas fraquezas. Mas eu decido. Eu escolho. Quer que eu diga, irmãos? A Bíblia diz que por falta de entendimento o povo está perecendo. Então o problema é do povo. Deus não tem culpa disso. A culpa não está em Deus, cara. A culpa está em mim. A culpa está em mim. Entre pegar uma caixinha de promessa, eu não estou dizendo que isso é errado, e puxar um versículo, mergulhe na palavra. Antes, querido, de viver momentos e alguns minutos de um poder que desce sobre um povo, viva uma vida da presença dele, vivendo esse poder todos os dias. Permita-se, igreja. Permita-se que a realidade daquilo que Deus tem para a sua vida antes da fundação do mundo nasça, seja gerado dentro de você. Só que eu vou te dizer, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Cristo já fez. É por aquilo que Ele já fez. Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu não conseguir entrar num texto, mas pelo menos deixa o Espírito guiar. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Nós precisamos entender. Eu tenho aprendido isso muito com o apóstolo Luiz Hermínio, sim. Desde o dia que a primeira vez que eu ouvi essa frase dele, eu peguei para mim. Você desfruta daquilo que você busca entender. Você só vai desfrutar de Deus aquilo que você... Não é estudar Deus, é experimentar Deus. Uma coisa é eu pegar Deus e querer entender, estudar Ele teoricamente, teologicamente. Uma coisa é eu decidir mergulhar nesse Deus e experimentar o que Ele é, através da minha vida. Então eu e você precisamos entender o propósito real da entrega de Jesus Cristo. Me desculpe, irmãos. Me perdoe. Alguém me disse a semana passada. Que eu não posso fugir do encargo que Deus tem colocado no meu coração. Então eu não vou fugir. Eu não vou fugir, igreja.
Porque eu aprendi ontem que quando eu chegar diante dele, ele não vai mostrar as minhas fraquezas de um pecado que foi na minha velha natureza. Ele vai perguntar para mim: o que é que você fez com o chamado que eu te dei? Qual a oportunidade que eu te dei de manifestar quem eu sou na tua vida? Então não é por causa de um púlpito, irmão, não é por causa de uma igreja, é por causa daquilo que ele está construindo em mim. A mesma coisa, irmãos, quando eu digo de mim, é que eu estou desejando que isso também seja em você. E uma das coisas, igreja, que se eu e você não tivermos cuidado, o engano desses últimos dias vai roubar de nós a realeza do propósito da entrega de Cristo. Você vai começar a fazer, talvez, de novo, coisas para poder receber de Deus, quando Cristo já fez todas as coisas. Você vai voltar a umas práticas, achando que aquela prática vai trazer algo de Deus para você, quando a maior prática Cristo já fez, foi se entregando na cruz do Calvário. Por isso, querido, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Ele já fez. E todas as vezes que eu e você sabemos do que Ele fez e não nos posicionamos em fé, nós estamos pregando Ele na cruz de novo. Como Karina falou domingo passado, nós estamos atestando, um atestado de que Deus é incapaz. E o Deus que eu sirvo não é incapaz. O Deus que você serve não é incapaz, igreja. Então eu e você precisamos entender o propósito real da entrega de Jesus. Para quê, pastora? Para que eu e você possamos desfrutar de uma vida que só pode ser vivida por meio dele. E aí, igreja, eu e você vivemos a essência do propósito que estava antes da fundação do mundo. Eu não estou falando de ministério, eu não estou falando em tocar, eu não estou falando em cantar, eu não estou falando em pregar, eu estou falando em você se tornar aquilo que Deus te chamou para ser. Na essência, na sua essência. O seu bom dia reflete a essência dele, o seu sorriso reflete a essência dele, o seu olhar reflete a essência dele, é manifestando a vida dele. Só que o diabo, querido, também sabe fingir. E se existe hoje é uma geração onde nós estamos vivendo o maior índice de pirataria, de coisas falsificadas, que parece, mas não é. E da mesma maneira, o diabo está trazendo esse engodo, essa mentira, para dentro da igreja. E quando eu estou dizendo igreja, pior ainda, para dentro da igreja, que é você, que sou eu. Porque enquanto está dentro dessas quatro paredes, é uma coisa. Agora, a partir do momento que entra aí dentro, é um problema. Enquanto está aqui, eu posso repreender, e ele tem que sair. Agora, a partir do momento que está aí dentro, você tem que autorizar. Você tem que também se ajudar. Você tem uma legalidade. E aí, querido, por mais que as pessoas orem, o posicionamento é seu. Nós precisamos entender que a entrega de Cristo, o real propósito dessa entrega, foi para que eu não preciso fazer o que Ele já fez. Mas também, igreja, aquilo que eu preciso fazer, Ele não vai fazer por mim. Lembra que eu falei para você? Para toda promessa tem uma condição. É muito bom saber a promessa, mas se alinha a condição para que a promessa se manifeste. Karina falou uma coisa domingo passado que me prendeu e que já tem me prendido muito. A graça não me coloca no lugar, querido, onde tudo está resolvido. E aí eu mostro uma carteirinha de crente. E tudo bem. Não, querido. A graça foi um amor além, que me amou.
Alô? Então a maior coisa, querido, é entender esse processo real de Cristo em mim. E uma das coisas, igreja, que eu e você precisamos entender, que viver a ação real daquilo que Cristo fez por nós, nos leva a um lugar de justificação. Ele se fez justo por mim, que sou injusta, pecadora. Ele se fez pecado para me absolver do pecado. É uma real, querido, ação daquilo que Ele fez, que me coloca dentro de um lugar para me tornar aquilo que Ele me chamou para ser. Escute isso. É uma real ação daquilo que Ele fez, para me colocar dentro de um lugar, para que eu me torne aquilo que Ele me chamou para ser. Nós precisamos entender, querido, que a ação justificativa de Cristo, aonde Ele se colocou como justiça em meu lugar, me tirou de uma condição de pecador e me colocou de uma condição de filho. A ação justificadora de Cristo, ela me tirou de uma condição de uma mulher pecadora, de um homem pecador, e me colocou numa condição de filho. Por mais bandido que o filho seja, a mãe está lá na delegacia dizendo que ele é o melhor filho dela. Ela não nega o seu amor. O amor daquela mãe faz ela dizer, e muitas vezes parece se tornar cega para todo o erro do filho. Não é que Deus se tornou cego, querido, mas Cristo se colocou. E quando Ele olha para o Vinícius, Ele olha através de Cristo, a justificação por alguém tão pecador. Não é pelo que você faz, é o que Ele já fez. Não é assim, Fernanda? Não é pelo que você faz. Há um martírio em nós. Ontem meu sogro estava perguntando isso a respeito de mim, do Abimael. O Espírito está trazendo, eu vou dizer. Por causa de algumas situações que estão vivendo. E ele tentando dizer assim, como se quisesse sempre resumir. Aonde está o erro? Não, querido. Não é aonde está o erro. É o que Cristo quer, por meio das aflições, construir. O problema é que a gente sempre é o erro. É o erro. Então, se eu vou viver levada, condenada por um erro, eu não vou desfrutar da vida que Ele tem. Só que também, querido, acostumar com o pecado é criar um bicho de estimação. Viver a ação real da justificação de Cristo em nós é um direito nosso. Porque nós somos condicionados, mudados de uma condição de pecador para filho. E é isso que eu quero falar, querido. A justificação que Cristo já fez. E o que é algo, o que significa justificação? Na verdade, querido, significa que Ele te absorveu. Ele nos absorveu. Ele me absorveu. Ele me declarou justo, não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que o Filho já fez. A lei Ele deu para o povo de Israel, mas não nos isenta de continuar vivendo debaixo dela, porque a lei denuncia o meu pecado. Agora, a justificação, querido, me santifica para viver uma vida sem pecado. Tudo é Ele, igreja. Nós estamos vivendo uma geração que está transferindo para os outros aquilo que Cristo já fez. E você vive enredado naquilo, porque achando que o outro tem que fazer, quando Cristo já fez. É o meu marido, é o meu filho, é a minha esposa, é a minha mãe, é o meu pai. Não, querido, sou eu. É muito mais fácil dizer que é o outro, não é? É muito mais fácil jogar para o outro, não é? É. Só que aí, sabe o que ele fez? Pegou toda a tua culpa e jogou em cima dele. Absorveu. Absorveu.
absolveu. Quando eu e você cremos em Cristo, Deus imputou esse pecado. Ele nos deu crédito por meio de Cristo. E aí nós vamos para Romanos 3. Versículo 21. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Ao versículo 28. Todos acharam? Acompanhe atentamente, querido, o que a palavra de Deus diz. Mas agora, quando? Quando foi? Quando? Não entendi. Agora, né? Então tá. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de quem? Provém de Deus. Independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de quem? De Deus. Mediante o quê? A fé em quem? Em Jesus Cristo. Para todos os que creem. Não há distinção, que significa? É para todos. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos, quer dizer, não merecem. Estão fora da glória de Deus. Sendo justificados. De que maneira? Você pagou? Você pagou alguma coisa? Não. Como é que está escrito aí? Sendo gratuitamente. Eu gosto que você participe, querido. Só assim a tua carne não distrai. Então vamos lá, continuando aí. Sendo justificados gratuitamente. Por quê? Pela campanha que você faz? Pelas obras que você faz? Não, pelo quê? Por sua graça. Por meio da redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Mediante o quê? Mediante o quê? A fé. Mediante a fé. Pelo quê? Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm o quê? Fé. Em quem? Em Jesus. Versículo 27. Onde está, então, o motivo de se vangloriar? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos o que o homem é. Cadê? Justificado pela fé, independente a obediência à lei. Agora vai para Romanos capítulo 5. Do versículo 1 ao versículo 8. Romanos 5, do 1 ao 8. Diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, nós temos paz, não é a paz de Deus, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado.
E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda nos éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos o quê? Pecadores. A tua condição, igreja, a minha condição de pecador, não impediu Ele de me amar. A nossa condição de pecador não o impediu e não tem impedido Ele de amar o ímpio. Agora, quando eu entendo e creio e recebo esse amor, nada pode impedir esse amor de me transformar. Preste atenção nisso. A sua condição de alguém que erra, que é fraco, que tem as suas inconstâncias, não impede Ele de te amar. Mas não tem como você não receber deste amor e não ser transformado por Ele. Você entendeu isso, igreja? Nós precisamos entender a real condição de vida que nós precisamos começar ou voltar a viver em Cristo. Volte para o capítulo 3, porque é nele que eu quero me deter. E deixa eu te dizer umas coisas aqui importantes. A carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, quando ele escreveu essa carta, ele tinha contemplado uma obra gloriosa do que Cristo tinha feito. Você nunca vai desfrutar de Deus se você não contemplar. O salmista Davi disse: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu quero estar em sua casa ou na sua presença, porque ali o sentido casa significa presença. Eu quero estar na sua presença todos os dias da minha vida, para que neste lugar eu possa contemplar. Paulo, quando ele escreveu essa carta aos romanos, à igreja de Roma, aos crentes daquele lugar, ele já estava escrevendo a dois tipos de povo que estavam unidos por um mesmo propósito. O povo judeu e o povo gentil. Judeu era o povo escolhido por Cristo, por Deus. E gentil foi eu e você que fomos incluídos nessa obra. E quando Paulo ele descreve toda a carta, leia o livro de Romanos. Leia, querido. Vai estudar o livro de Romanos. Quando Paulo começa a descrever, ele traz uma revelação da condição minha e sua como pecador. E da condição de vida que eu e você podemos viver a partir do momento que Cristo se torna a nossa vida. Paulo, ele tem, na verdade, ele contempla um plano glorioso de redenção. Esse homem, 24 horas do dia, ele vivia aquilo que Cristo conquistou para ele, mesmo na tribulação. Eu acho que muito mais na tribulação. Porque a vida de Paulo foi dividida em partes, e todas elas bem igualzinhas. Mas não isentou ele de sofrimento. Tanto é que a maioria das cartas dele foram escritas em lugares impróprios. Impróprios por quê? Porque ele não estava sentado numa cadeirinha, numa escrivaninha, com um computador muito bom, um PC maravilhoso, onde tivesse uma internet legal. Ar-condicionado, não. Por incrível que pareça, ele tinha um problema também na vista, e ele tinha uma maior dificuldade, então sempre tinha que ter alguém que escrevesse, porque ele também não conseguia. Aí você imagina, não tinha iluminação, como é que fazia, irmãos? Mas ele conseguia contemplar. Ele conseguiu contemplar a obra redentora daquilo que Cristo fez. E ele sabia que apesar dele ter sido Saulo como um homem perseguidor, agora a condição que Cristo deu para ele era de um homem libertador. É isso que Cristo faz, Fernanda. Quando Ele me coloca na condição de filho, Ele me coloca na condição de alguém que está pronto para manifestar a
aquilo que ele fez em mim. Paulo sabia quem ele tinha sido, mas ele sabia também agora quem ele era. Esse é o problema, irmão. Nós ficamos presos no passado daquilo que a gente foi, e a gente não vive o presente daquilo que Cristo já nos tornou. A minha dor, o meu problema, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Agora é claro, irmãos, enquanto eu estou aqui, eu estou sendo condicionada, movida pelo Espírito, a andar num caminho de aperfeiçoamento, aonde eu busco viver todos os dias. O seu maior problema, igreja, o meu maior problema não é um diabo, porque o diabo já foi vencido. O meu maior problema, o seu maior problema é essa pessoazinha aí dentro que guerreia com você todos os dias, batalhando para te levar para uma condição de vida aonde Cristo já te tirou. Essa é a guerra, irmãos. Quantas pessoas estão brigando por causa de igreja cheia? Quantas pessoas estão brigando por causa disso? De púlpito, de altar, de pastorado, Tem um inimigo aí dentro. Tem um inimigo aí dentro, tentando roubar a condição de vida que Cristo já conquistou para você. Coitado do diabo às vezes. Leva uma culpa que não é dele. Leva uma culpa que não é dele. Esses dias atrás, acho que foi mesmo o apóstolo Luiz Hermínio que botou uma historinha assim. Do burro, que solta o burro. O problema não foi o diabo, querido. Quer botar a culpa no diabo? Não, foi quem soltou o burro. Esse é o problema, irmão. Você solta aí essa natureza pecaminosa aí, deixa ela guardadinha aí, de vez em quando ela se levanta, coloca ela no lugar, porque Cristo já justificou você. Ele, na verdade, já ocupou um lugar. E todas as vezes que esse pecado, que essa natureza se levanta, querido, você tem que olhar para você e dizer: eu preciso morrer. Paulo, ele contemplou numa obra de redenção. E o desejo daquele homem, querido. E eu profetizo que nesses últimos dias é isso que nós vamos pregar. A obra redentora de Cristo não parou. Ela ainda continua. Porque se ele não vier buscar um povo justificado, não tem valia nada do que nós fizermos. Não é pelo que você faz, é porque ele já fez. Nunca coloque a culpa em alguém do que você não está vivendo da vida dele por causa dos outros, porque o que ele já fez já está feito. E Paulo contemplou isso. Paulo, ele deixa claro, ele deixa muito claro, quando você começa a passear no livro de Romanos, ele deixa muito claro, igreja, que Deus, ele jamais trabalha com improviso. Eu acho que Deus errou. Não, acho que Deus hoje acordou com o pé direito. Não, querido. Acho que Deus errou. Deus nunca erra, irmão. Sabe qual é a única coisa que Deus não faz? Isso é bíblico? É mentir. Paulo, ele quer deixar claro para essa igreja, e o Espírito Santo nessa noite quer deixar claro para nós, que Deus jamais, querido, ele improvisa no decreto dele e na palavra dele. O que ele disse, disse e acabou. Ele não vai mudar para que eu me adeque àquilo, ou para que eu possa me ajustar, para que a minha alma não. Não há, querido, improvisação nos decretos divinos. Não há. Deus não vai criar, Mary, algo novo. Ele só vai estabelecer o que já escreveu. E eu decido se vou viver. As pessoas estão escrevendo uma Bíblia que Deus não escreveu. As pessoas estão falando de um evangelho que não existe. As pessoas estão falando de uma vida com Deus, que ela vive uma vida, querido, de superficialidade, de máscaras, de infidelidade, infidelidade. Sabe o que acontece, querido? Hoje a maquiagem, para a gente mulher, a gente sabe disso.
Hoje há creme e maquiagem para tapar qualquer coisa. Aí a gente acha que Deus também trabalha assim. Deixa eu colocar uma maquiagenzinha. Não, querido, se ele não puder tratar a ferida, ele não trata. Se ele não puder ir lá, sabe, dar um talho para que o pulso venha para fora, me perdoe, ele não faz. Porque ele não faz uma obra inacabável. Ele faz uma obra para que haja cura e cura completa. Perfeita. Perfeita. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Nada apanha Deus de surpresa. Então eu vou mostrar para você como é que é. De repente, você ou eu fazemos uma coisa. Você acha que lá do céu, Deus fala assim, ai meu Deus, o que ela fez? Não. Porque antes mesmo que a palavra chegasse na sua boca, ele já sabe. O problema é que os homens estão achando que estão pegando Deus de surpresa. O problema, querido, que os homens estão achando que Deus vai improvisar para resgatar, para salvar. Não existe outra obra de justificação se não for por meio de Cristo. Não existe. Deus não tem que improvisar nada, porque o que está feito já está feito e Cristo já fez. Nada pega ele de surpresa, porque antes da fundação do mundo já estava dentro dele. Por que ele vai fazer alguma coisa nova? Sabe qual é o nosso problema? Nós vivemos numa geração, é uma geração que ela quer novo, todos os dias novo. Mal ela começa a entender o celular que ela comprou hoje, ela já quer um mais novo amanhã, que ela nem sabe mexer nesse aqui. Uma busca que a gente tem de um novo, quando a gente não cria raízes, fundamentos, princípios. Irmãos, a gente tem sido uma geração que não sabe perseverar. A gente tem sido uma geração imediatista. Aí a gente acha que a obra de Cristo, justificativa. A justificação, querido, deixa eu te dizer uma coisa. A justificação de Cristo ter ido para o seu lugar foi um ato dele. Agora, a santificação é um processo seu. Você pegou o que eu disse? A ação de Cristo na cruz para justificar você foi um ato dele. Agora, a santificação é um processo seu. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Por mais que Cristo tenha tido o ato de me justificar, se eu não me santificar, eu não vejo. Agora, ou você vive só essa obra justificativa aqui, ou você entra num processo de santificação para ver o santo. Porque com essa natureza pecaminosa você vai lutar todos os dias enquanto estiver aqui. Todos os dias, querido. Amanhã de manhã, quando você colocar o seu pé no chão, ele vai ser o seu primeiro inimigo. Essa velha natureza. Que vai querer andar na contramão de Deus. Paulo, ele começa a trazer uma revelação profunda da justificação de Cristo em respeito à nossa vida. O lugar aonde ele foi, aonde ele se posicionou, aonde se colocou e o que ele fez para que eu e você, querido, não precisássemos fazer de novo. Porque não é pelo que você faz, é pelo que ele já fez. Pastor, e o que é que eu faço? Você, pela fé, recebe. Eu não quero me estender muito. Domingo que vem, se Deus quiser, eu continuo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. No capítulo 3 de Romanos, principalmente no versículo 21 até o 28, declara a justificação como um ato divino. Nenhum homem nessa terra tem o poder, querido, de te justificar. Ninguém tem o poder. Por mais que você diga, não, ele é tão bom, eu sou capaz de dar minha vida por ele. Mas eu e você não temos o poder de absolver ninguém do pecado. O ato de entender a justificação de Cristo, Márcio, é de dentro para fora. A justificação, igreja, é um ato divino.
A justificação é uma pessoa. A justificação, querido, não é uma obra humana. Ela é uma obra, querido, que acontece no céu e não na terra. Não há homem nenhum nessa terra que possa justificar o que eu e você éramos na condição de pecador. Aconteceu primeiro no céu, sabia? Eu acredito que Deus pegou aquele mesão dele lá, que deve ser muito grande. Olhou para esse globo chamado mundo, esfera. Viu pessoa por pessoa, sabendo nome por nome. E ele disse: vem Filho, vem Espírito Santo, nós vamos traçar um plano. E por mais que o homem me rejeite, quanto mais ele me rejeitar, mais eu vou tentar alcançá-lo. Não é pelo que ele faz, não é pelo que eu faço. É porque aquilo que eles decidiram naquela reunião dos céus foi selado e ninguém vai poder mudar isso, irmãos. Ninguém, querido, ninguém. Não deixa ninguém te levar a uma condição daquilo que você era, se Cristo já te resgatou. Não deixa, querido, não deixa. O diabo, ele só se aproveita daquilo que eu mesmo dou. O mundo já é dele, igreja. O Deus desse século já está cegando o entendimento das pessoas. Agora, se eu e você permitimos que ele também nos cegue, que poder tem a justificação de Cristo em nós? Isso já aconteceu no céu, querido, não tem como você voltar atrás. Deus não pode voltar atrás. Ele selou, Bruno, ele carimbou. Aleluia! Ele não vai voltar atrás. Ele não vai voltar atrás. Ele não vai voltar atrás. Oh, glória a Deus mesmo. Oh, glória a Deus mesmo. Na verdade, querido, a justificação foi um ato. E o processo que enfrentou foi Cristo. Agora o meu e o seu é um processo de transformação. Não barganhe com Deus não, igreja. Não negocie. Seja claro, seja honesto. Se você não consegue, diga para ele: eu não consigo, mas Espírito Santo me ajude. Porque o texto diz que ele enviou o seu Espírito e colocou dentro de nós para que essa obra se estabeleça. A justificação, igreja, foi um ato, mas a santidade é um processo. O pecado está aí, ó. Todo dia batendo nessa porta. As sugestões do inimigo estão aí, o engano está aí, a mentira está aí. O mundo colorido, querido, com tudo que você precisa, está aí. Ele não vai voltar para fazer o que ele já fez. Agora a fé, querido. A fé me condiciona a este lugar. Não é pelo que você faz. Só que também é uma coisa, igreja. Você nunca pode esconder dele o que está aí dentro. Ele sabe quando eu quero, podia fazer e não faço. E ele sabe quando eu quero e não tenho força para fazer. É diferente.
Mas uma coisa é certa, querido. Todo o processo justificador de Cristo foi feito na sua plenitude. A justificação foi um ato. A cruz foi o preço. O sangue derramado foi o dinheiro pago. A fé é a condição para receber. Agora, a santidade é um processo. Se coloque de pé. A fonte, querido, a fonte da nossa justificação é Deus e sua graça. Amém? A fonte da nossa justificação é Deus. O que é justificação? Justificação é que Cristo tomou o meu lugar, me absolveu do meu pecado. Eu tinha uma dívida, Ele pagou. Eu tinha uma dívida, igreja, Ele pagou. Eu tinha uma dívida, Ele pagou. E sabe o que é mais glorioso disso, igreja? Não há distinção. Não é por aquilo que eu fui. É por aquilo que eu já sou nele antes da fundação do mundo. Não é por aquilo que eu acho que eu fiz. Mas é por aquilo que Ele já fez há 2000 anos atrás. Nós somos justificados por Ele, igreja. Nós somos justificados por Ele. Nós somos justificados por Ele. Nós somos justificados por Ele. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Ele foi no lugar onde ninguém podia ir, me absolveu de um pecado, de uma condenação, que ninguém podia me absolver. Ele fez o que eu não tinha condição de fazer. Ele agiu aonde eu e você não podíamos agir. Só que todas as vezes, igreja, que eu e você permitimos que o pecado seja maior do que essa justificação, é como se nós estivéssemos dando um decreto que a justificação que Ele fez não tem tanto valor e não tem tanto poder. Lute, batalhe, mas saia de uma condição, de uma vida que Ele já te tirou. De medo, de angústia, de aprisionamento, de aflição. Querido, existe uma aflição que é das circunstâncias que nós vivemos. Mas toda aflição que te leva a um passado, aonde Cristo já te tirou de lá, querido. A justificação já pagou o seu preço. Nós precisamos entender a sua obra na realidade da sua entrega. Ele não se entregou pela metade, Ele se entregou pelo inteiro. Ele se tornou a minha justiça. Você não precisa que ninguém faça justiça por você, porque Ele já se tornou a sua justiça. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Só que você só vive Eu isso estou correndo para à medida ti. que você decide viver a vida dele. Buscando um lugar aos teus pés. Pai, essa noite nós abrimos os nossos corações diante de Ti. Nos leva de volta a alguns princípios para entendermos, Pai, a Tua obra em nós através de Cristo Jesus, Meu coração para que possamos nos alinhar ao governo do Teu Espírito.
para que Ele tenha liberdade de fazer um processo santificador em nossas vidas, para que possamos ser alinhados para viver a condição de vida que o Senhor já planejou para nós antes da fundação do mundo. Prepara o meu coração, eu quero sentir as coisas lá do alto. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Para os meus pés, eu quero correr em direção ao alvo. Prepara o meu coração, Prepara o meu coração. Eu quero sentir as coisas lá do alto. Eu estou correndo, eu estou correndo, eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos seus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Levante a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que é Cristo, a justiça de Deus em nós, se manifeste na realidade das nossas vidas em todo o tempo. Que o Espírito Santo, aquele que está em nós, para nos aperfeiçoar num processo santificador, tenha a liberdade de agir em nós. Que nós possamos entender no nosso espírito que toda a obra necessária Cristo já fez. Agora entrega para um processo de transformação e santificação. Depende de mim. Porque como um ato de justiça, Ele se entregou. Agora, o processo da santificação depende da minha disposição. Que o Senhor te abençoe, querido, te dê uma semana aonde você mergulhe na verdade dele. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele: não é por aquilo que você faz, é pelo que ele já fez. Se você trouxe seu dízimo e sua oferta, você tem a liberdade de trazer. E outra coisa, lê o livro de Romanos, medita nele, se entrega ao Espírito Santo e absorve as verdades de Deus na sua vida.